Bom dia a todos vocês. Hoje eu estava escutando essa canção. Fui lá à sua casa, mas lá não te encontrei. Pois é, esta canção traz situações interessantes para as minhas memórias afetivas. Ou melhor, as minhas memórias afetivas afloram de uma forma linda, de uma forma bem contundente. Porque a Sexta-feira Santa, para mim, sempre teve um significado muito grande, né? Apesar de vivermos num país ocidental, onde as tradições já estão bastante mexidas, e a grande maioria lembra sempre do domingo de Páscoa, que é bacana, né? O domingo de Páscoa, ou às vezes o domingo de Páscoa passa batido, como nós falamos aqui em Salvador. Mas a Sexta-feira Santa sempre teve um significado muito grande para mim, porque era o período em que é o grande feriado sempre, na Sexta-feira Santa, então pega sábado, domingo, e aí vai. Mas eu me lembro que era o período em que os primos vinham para a casa da gente, os tios, todo mundo. Mas alguns lugares também se preocupavam, e até hoje ainda se preocupam, em fazer encenações voltadas para a Via Sacra até a crucificação de Jesus. O que lamentavelmente hoje está complicado, porque muita gente não sabe o real significado da Sexta-feira Santa, então é comum muito pagode, muita cerveja, muita bebida, muita orgia. Mas é cultura e cada um tem a sua visão. Pois bem, mas existia um fato que chamava muito a minha atenção naquela época. Era o ato de pedir a bênção ajoelhados para os parentes, para todo mundo, na verdade, para a madrinha, para o padrinho. Ah, gente, vou realmente revelar, morria de vergonha. Eu morria de vergonha porque, pronto, eu sempre, até hoje, tomo bênção aos meus pais, mas de uma forma tranquila, de uma forma bem serena, e gosto desse ato. Não é impossível para mim a minha mãe falar alô e eu não, bença manhã, entende? Isso para mim é impossível, bença painho, bença tio, bença todo mundo. Mas naquela época, toda vez que eu pedia bênção, para mim é como se eu tivesse indo pedir um presente, pedir um dinheiro, não sei. E a intenção na minha cabeça realmente não era aquela, mas como já era tradição receber alguma coisinha, então eu me negava aí. Eu digo, não vou, mas era um problema. E no final da história eu terminava pedindo apenas ao pai e à mãe, a madrinha, que eu tive a sorte de ter uma madrinha maravilhosa, uma figura que marcou muito a minha formação enquanto ser humano, assim como os meus pais. Mas eu acho interessante que naquela época existiam situações bem engraçadas. Por exemplo, eu conheci famílias que nem banho tomavam naquela época. Sexta-feira Santa era a época de não tomar banho. Imagine, todo mundo sujinho. Nem os pratos sujos durante a ceia ou durante o almoço da Sexta-feira Santa, que a grande maioria não faz jejum, não faz jejum nem oração. A maioria quer comer, se empanturrar, principalmente aqui na Bahia, em Salvador, onde as pessoas comem bastante comida baiana. Diversas situações chamavam a minha atenção. Uns saíam, aí já eram outras regiões, e alguns roubavam galinhas naquela noite, na noite da Sexta-feira Santa roubavam galinhas. Os donos dos galinheiros praticamente nem dormiam tomando conta para que ninguém roubasse, porque partia-se do princípio de que naquela época podia-se fazer pequenos delitos, acreditam? Alguns delitos pequeninos poderiam ser feitos, como roubar galinha, por exemplo, para fazer comida, para fazer uma festinha, porque naquela noite Jesus Cristo estava morto. Então ele não ia perceber que você cometeu algum delito. Era essa a concepção da época. Dentre outras situações, algumas pessoas acreditavam que não podiam xingar, não podiam falar alto, não podiam ouvir músicas profanas, dentre outras situações, que era realmente verdade. Era muito interessante a Sexta-feira Santa. Hoje está perdendo um pouco do sentido, não só no universo do cristianismo, como em qualquer outro momento. Mas eu sinto muita falta. Existiam as guloseimas que os tios, as madrinhas traziam. Tinha muita coisa interessante. Vocês que estão assistindo esse vídeo aí, tem alguma ideia? Eu conheci uma senhora, por exemplo, a semana passada, eu conversando com ela, se ela tinha alguma tradição. Ela dizia assim, olha, hoje eu não limpo a casa. Acho muito importante, faço comida, mas não limpo a casa, nem lavo as louças, nem pego em dinheiro. Porque tinha essa tradição também, não pegava em dinheiro. Outras já diziam que, olha, eu trabalho fora, mas eu prefiro manter as tradições dentro de casa. Uma senhora ao lado dizia, eu trabalho numa lanchonete, mas faço o possível para não tocar em dinheiro lá. Outra disse para mim que, como foi, eu achei tão engraçado, ela disse que até provocava um espirro, que espirrar, tchim,
que o espirro era muito importante, e é muito importante na Sexta-feira Santa. Eu perguntava a ela por quê. Ela dizia, não sei, eu soube que atrai boas energias, bons fluidos para a casa da gente, para a vida da gente. Então eu prefiro. Teve uma outra, eu não lembro o nome dela, não sei se era Dona Dória, Dona Dália. Ela dizia para mim que as guloseimas naquela época eram as mais diversas, e que ela só ia pedir bênçãos em casa do tio, do padrinho, da avó, por causa dessas guloseimas. Eram os presentes que ganhavam. Mas o que eu acho interessante lá em minha casa, principalmente, é que as tradições são mantidas. E painho sempre teve mania de música, né? Eu fui criado em um ambiente muito musical. Agradeço muito ao Sagrado e a eles, aos meus pais, por isso. Toda Sexta-feira Santa meu pai comprava um disco novo, então já tinha aquele antigo velho disco do Odair José. Na Sexta-feira Santa eu lhe procurei, fui na sua casa, mas lá não te encontrei. Então nós tínhamos isso aí. Meu pai sempre foi um homem das tradições, a minha mãe também. Se era Natal, cantava música de Natal, tocava música de Natal o dia todo. Na Sexta-feira Santa as músicas eram as mais tranquilas possíveis. Eu me lembro que uma Sexta-feira Santa o meu pai ficou animadinho e resolveu tomar um pouco de uísque. E a minha madrinha apareceu lá em casa, estava tocando uma música que não era uma música tão apropriada para a época. E ela fez um alarde: compadre, o senhor está celebrando a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, compadre. Eu não posso acreditar numa coisa dessa. Foi um choque, porque meu pai estava todo animado, de repente saiu desligando tudo e ficou com cara fúnebre, sabe? Foi muito engraçado esse dia. Mas tem muitas outras tradições, muitas outras tradições. Eu gostaria que vocês contassem um pouco dessa história. Obrigado. Uma ótima Sexta-feira Santa para todos que comam peixe, não é verdade? Que comam o que tiver em casa, porque essa tradição de comer peixe é levado a sério para muitas famílias, mas em algumas não dá para ser levado a sério, né? Não dá para manter essa tradição, porque come-se o que tem na mesa, o que se pode colocar na mesa, e também está permitido, afinal de contas. Jesus Cristo é proteção, é amor, e eu desejo para vocês uma Sexta-feira Santa linda, uma Páscoa maravilhosa, que o Sagrado renasça diariamente no coração de vocês, na alma e na vida. Um beijo enorme, fiquem em paz.